Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Meu nome é Rodrigo Gelain, sou gerente financeiro e de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO, Aurélio Pavinato, e o nosso CFO e IRO, Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nessa manhã. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada. Será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no Zoom ícone do Globo, com a descrição Interpretation, localizada no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que ouvirão a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação de ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciar nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Gelain. Bom dia. Agradecemos a participação de todos na videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da SLC Agrícola. Vamos para o slide 4, onde vamos comentar sobre o mercado do algodão. A cotação do algodão encerrou o mês de dezembro próximo a 70 centavos por libra, resultantes dos fundamentos de oferta e demanda a nível global. A expectativa para a safra 24-25 em termos de consumo mundial de algodão, segundo dados do USDA, é de 116,5 milhões de fardos, frente a um cenário de produção de 120,9 milhões de fardos, resultando em um balanço global de oferta e demanda superavitário em 4,4 milhões de fardos. Em contrastes às perdas observadas nos Estados Unidos, pode-se citar um crescimento na safra chinesa, onde as condições climáticas locais colaboraram para um crescimento de produção em aproximadamente 17%, ou 4,7 milhões de fardos. Condições essas que ajudaram a manter o balanço global em uma posição superavitária. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. Na safra 24-25, ela foi marcada pelo início da safra favorável para os Estados Unidos, onde a produção fechou em 119 milhões de toneladas, importante recuperação frente aos 113 da safra passada. O país americano registrou perdas líquidas quando o país americano registrou perdas líquidas superiores a 9 milhões de toneladas. Cabe salientar que no Brasil, a safra 24-25 apresentou comportamento irregular no que tange às precipitações pluviométricas em algumas regiões, em especial destaque para os estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, onde a combinação de altas temperaturas e chuvas abaixo da média são responsáveis por trazer pontos de incerteza com relação ao volume a ser produzido no país.
À medida que houver avanço de colheita no Brasil e eventuais revisões de estimativa de produção com base em tais regiões, será possível uma melhor avaliação da produção final esperada a nível nacional, ainda pendente do ciclo de desenvolvimento das lavouras, resultado de colheitas em curso. Dessa maneira, será de fundamental importância o monitoramento do desenvolvimento da safra sul-americana, com especial destaque para as regiões sul do Brasil, de modo a consolidar o balanço global de oferta e demanda nos patamares atuais estimados, uma vez que, segundo estimativas locais da Bolsa de Cereais, a Argentina já apresenta perdas de produtividade na cultura da soja, resultantes de um clima mais seco. A nível mundial, o balanço entre oferta e demanda deverá apresentar produção superior ao consumo em aproximadamente 11,6 milhões de toneladas. Vamos para o slide 6 para falarmos sobre o milho. Os preços do milho no contrato spot da CBOT e no mercado doméstico brasileiro apresentaram uma trajetória positiva ao longo do período compreendido entre janeiro e dezembro de 2024. Atualmente, o balanço entre oferta e demanda no cenário global deverão apresentar um volume de produção inferior ao consumo em 19 milhões de toneladas, confirmando-se o maior déficit dos últimos 4 anos. Após o recorde de exportações nacionais registradas em 23, o ano de 24 trouxe uma importante retração em relação ao ciclo anterior. Como principais pontos, cabe salientar um aumento do consumo do cereal no mercado doméstico, capitaneado majoritariamente pelo aumento do consumo da indústria de etanol de milho, que vem assim contribuindo para uma redução do saldo exportável da commodity pelo país. Segundo dados da UNEM, espera-se que em 24-25 o Brasil consuma o equivalente a 18 milhões de toneladas de milho para a produção de etanol, volume 4 milhões de toneladas superior à marca de 14 milhões de toneladas registradas em 23-24, o que representa um crescimento de 25% no consumo anual para biocombustíveis. Tais eventos tendem a ser de fundamental importância no reajuste global de exportações de milho, uma vez que Argentina, Brasil e Ucrânia figuram juntos de Estados Unidos entre os maiores fornecedores globais de milho. Vamos para o slide 8 para falarmos sobre o nosso desempenho operacional na safra 23-24, safra passada. A safra 23-24 de soja, ela foi impactada pela menor precipitação pluviométrica, que atingiu principalmente o oeste do Mato Grosso, região que sofreu redução significativa nas precipitações nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. A safra de soja atingiu 3.264 quilos por hectare, a nossa safra de soja, de 17,5% inferior ao nosso orçamento. A colheita do algodão encerrou em setembro, com produtividade total de 1.922 quilos por hectare de algodão em pluma, média de primeira e segunda safra, levemente inferior ao projeto, redução de 0,8%. Encerramos também a colheita do milho, segunda safra, em setembro, atingindo uma produtividade de 7.093 quilos por hectare, 6,5% inferior ao projeto. A queda da produtividade da soja e do milho foram os principais fatores que impactaram os resultados de 2024 em relação a 2023. Passo a palavra ao colega Ivo Brum para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 10, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida encerrou o ano em quase 7 bilhões de reais, com destaque para o maior volume embarcado de algodão em pluma, que atingiu 364 mil toneladas, um recorde para a companhia. Apesar disso, a receita líquida foi 4% menor em relação a 2023, em função da soja e do milho que tiveram produtividade abaixo do projeto na safra 23-24.
O EBITDA ajustado atingiu 2 bilhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada de 29,4%, e uma geração de caixa livre de 34 milhões de reais. A geração de caixa foi impactada principalmente pela queda do resultado bruto da soja e do milho, pelo investimento para o crescimento de 60 mil hectares de área plantada para a safra 24 e 25, e pela aquisição da participação dos acionistas minoritários da SLC Lendco, conforme fato relevante, divulgado dia 7 de outubro de 24, pelo valor de 524 milhões de reais. Mesmo assim, a nossa alavancagem se manteve controlada em 1,8 vezes. Em termos de investimentos realizados em 2024, no slide 11 apresentamos o breakdown entre manutenção e crescimento. Em 2024, foram investidos 1 bilhão e 100 milhões de reais, sendo 48,5%, ou seja, 533 milhões de reais, em investimentos para dar suporte ao crescimento da área plantada. Já o CAPEX de manutenção representou 51,5%, correspondendo a 567 milhões de reais, visando garantir a execução e manutenção das operações da companhia. As principais alocações no ano foram máquinas, equipamentos, implementos, correção de solo e obras e instalações, com destaque para a ampliação de 3.161 hectares em irrigação na Fazenda Piratini, com uma alocação de capital de 62 milhões de reais, além de investimentos em silos para aumentar a nossa capacidade de armazenagem. Agora vamos para o slide 12, onde mostramos o endividamento da companhia. A dívida líquida ajustada encerrou o trimestre em 3,7 bilhões de reais, com uma relação dívida líquida EBITDA ajustada em 1,8 vezes. A dívida líquida no período foi impactada principalmente pela redução de produtividade da soja 23-24 e pelo aumento de 10,6% na área plantada para a safra 24-25, que demanda CAPEX e capital de giro. Vamos avançar para o slide 13 para falarmos sobre o alongamento do endividamento. No ano 2024, obtivemos um alongamento de nosso perfil de dívida para distribuição, com a distribuição de certificados de recebíveis do agronegócio, bem sucedido e que demonstrou a confiança do mercado nas nossas operações e estratégia de crescimento. Ao final de 2024, a dívida estava alocada em quase 70% no longo prazo, com custo médio em dezembro de 2024 de 13,1%. Podemos avançar para o slide 14. Vamos apresentar os resultados de 2024 para o segmento sementes. Em 2024, o negócio sementes adicionou um EBITDA de 106,2 milhões de reais, com a margem EBITDA de 14,4%, e lucro líquido de 54 milhões de reais, com margem líquida de 7,3%. No slide 15, demonstramos as vendas por canal. O destaque foi a evolução da carteira de clientes, resultando em um crescimento de vendas de 39% na comercialização para terceiros, pequenos, médios produtores e revenda, e no incremento de margem bruta de 9,4 pontos percentuais em relação a 2023. No slide 16, indicamos as nossas estimativas de vendas para 2025. A estimativa de venda de sementes de soja para terceiros mais consumo interno é de 1.400.000 sacas, aumento de 12% frente ao ano anterior. Para sementes de algodão, a meta de venda para terceiros mais consumo interno passa a ser 145.000 sacas, um aumento de 1,2%. Vamos avançar para o slide 17 para falarmos sobre a distribuição do lucro líquido da controladora. A proposta da administração propõe a distribuição de 50% do lucro líquido ajustado de 2024 da controladora, ou seja, 241 milhões de reais, a serem pagos em maio de 2025, o que corresponde ao dividend yield de 3,1%. Devolvo a palavra ao Pavinato, que irá apresentar as perspectivas para a safra 24-25 e 25-26. Obrigado, Ivo. Por favor, vamos para o slide 19, onde demonstramos a evolução da área plantada da safra 24-25. A área plantada cresceu 10,6% frente a 23-24, totalizando 732 mil hectares. No próximo slide, slide 20, onde apresentamos um breve resumo sobre as operações que deram suporte a esse crescimento. Durante o ano, divulgamos a ampliação da nossa joint venture com a Agro Penedo, Fazenda Pioneira,
Constituímos uma joint venture com a Agropecuária Rica S.A., Fazenda Preciosa, e celebramos um novo contrato de arrendamento no estado do Piauí, área anexa à Fazenda Parnaguá. Somadas as 3 operações, aumentamos o nosso potencial de área plantada em mais de 60 mil hectares para a safra atual 24-25. Vamos para o slide 21, para verificarmos o status da safra atual. A semeadura da soja super precoce e precoce, que possibilita a implantação das culturas de algodão e milho segunda safra, teve início no final de setembro, com um leve atraso, em função do atraso do início das chuvas, colocando a soja em uma janela ideal, que se traduziu em alto potencial produtivo. Até o momento, já foram colhidos 65% da soja e estimamos superar o nosso projeto. A cultura do algodão apresenta bom potencial produtivo. Com o atraso da colheita da soja, migramos cerca de 4,6 mil hectares de algodão segunda safra para milho segunda safra. O plantio do algodão foi encerrado no início de fevereiro e o plantio do milho também já foi encerrado no início de março. O volume colhido de soja e o deslocamento das janelas ideais de plantio justifica os ajustes das produtividades, que são elas. Soja, a gente tinha orçado 3.976 quilos por hectare. O nosso forecast atual, então, é uma saca por hectare acima, 4.043 quilos por hectare, incremento de 1,7% sobre o nosso orçamento e 23,9% superior à safra anterior. Algodão, primeira safra, orçado 2.041 quilos por hectare de pluma. O nosso forecast atual é 2.034, redução de 0,3%, e, contudo, 2% superior à safra passada, que foi uma boa safra. Algodão, segunda safra, orçado 1.910 quilos por hectare. O forecast atual é 1.812, redução de 5%. Ou 0,8% em relação à safra passada. No algodão segunda safra, que o ajuste foi feito basicamente em função desse pequeno atraso na conclusão do plantio, em função do atraso da conclusão da colheita da soja subprecoce. O milho, orçado 7.542 quilos por hectare, o forecast atual 6.982 quilos por hectare, redução de 7%, e 1,6% inferior à safra passada. Também o milho é consequência desse atraso na conclusão do plantio em relação ao período ideal. No próximo slide 22, apresentamos a nossa estimativa atual para o custo de produção da safra 24-25. Os custos por hectare orçados para a safra 24-25 apresentam 5,4% de redução em relação ao orçado da safra 23-24. Esta redução reflete principalmente o declínio dos preços dos fertilizantes defensivos e sementes, que tem uma forte correlação com os preços das commodities. Podemos avançar para o slide 23, onde apresentamos a posição atual dos hedges da safra 24-25 e 25-26. Continuamos as vendas da soja para a safra 24-25, somados os compromissos, atingimos 75% da produção fixada. Fixamos 49,1% da produção de algodão e travamos também 35% do milho. Além disso, fizemos o hedge do câmbio que acompanhou as vendas das commodities. Para a safra 25-26, iniciamos as compras dos fertilizantes com aquisição de 57% dos nitrogenados, 82% do cloreto de potássio, 77% dos fosfatados e 30% dos defensivos. Avançamos também nas posições de hedge para a safra 25-26, já fixamos 45% da soja somados os compromissos e travamos 7% do algodão. O milho
é uma cultura que negocia no curto prazo e, portanto, ainda não há liquidez de mercado para fixações para a safra 25-26. Agora podemos ir para o slide 24, onde trazemos novamente um breve resumo sobre a operação divulgada via fato relevante no dia 6 de março, recente. Divulgamos a aquisição da Syrinx Agro Brasil Limitada por 135 milhões de dólares. A operação é 100% em áreas arrendadas, totalizando aproximadamente 96 mil hectares físicos. Após a confirmação e fechamento do negócio, em torno de 33 mil hectares físicos já possuem proposta vinculante para a aquisição dos direitos de operação pela Terros S.A., condição da transação. A SLC Agrícola, então, vai operar 63 mil hectares físicos em torno de 100 mil hectares de área plantada, incluindo a segunda safra. O plano de produção é de manter o plantio de soja e milho nos primeiros anos. O algodão será implantado a partir do terceiro ano de produção. O controle da operação pela SLC Agrícola deverá ocorrer a partir do dia 1º de julho de 2025. Podemos avançar para o slide 25, onde demonstramos os impactos dessa transação em termos de entrega da nossa estratégia. A nova operação ela permitirá um crescimento de 14% sobre a área plantada na safra 24-25. Além disso, em termos de diversificação estratégica no nosso portfólio de terras, o que contribui para dirimir riscos climáticos. Podemos ir para o slide 27 para falarmos de alguns destaques em termos de ESG e premiações. Conquistamos novamente os selos Great Place to Work, Agro e Rio Grande do Sul. Além disso, fomos agraciados com o selo Mental Health, concedido pela Great People, a mesma organização responsável pelo Great Place to Work. O selo avalia o estágio da saúde mental dos colaboradores e atingimos um nível operacional, reforçando nosso cuidado com o bem-estar e a qualidade de vida de nossa equipe. Indo para o slide 28, recebemos em agosto novamente o selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, pelo inventário da empresa de 2023, referente às emissões de gás do efeito estufa. No business de sementes, atingimos o tricampeonato do Prêmio MESC, que reflete o compromisso contínuo da SLC Sementes em oferecer sementes de altíssima qualidade e um atendimento excepcional aos nossos clientes. Para finalizar, ganhamos o troféu Transparência ANEFAC. Em outubro, pela sexta vez, ganhamos o prêmio, que é um reconhecimento pela transparência e qualidade das demonstrações financeiras. No slide 29, trazemos a certificação em agricultura regenerativa. Ampliamos significativamente nossas áreas certificadas em práticas de agricultura regenerativa pelo padrão Regenagri, além das fazendas Planalto e Pamplona, certificadas desde 2023, passaram a integrar essa conquista as fazendas Palmares, Pantanal, Planeste e Planorte. Juntas, essas unidades somam 137 mil hectares certificados, marcando um avanço expressivo em direção ao nosso sonho grande. Obrigado, e agora abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Pavinato. Agora daremos início ao Q&A. Pedimos, então, por gentileza, que façam suas perguntas por escrito de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior da sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ou câmera ao vivo, por favor, escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta.
Nossa primeira pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Bom dia, Gabriel. Por favor, pode abrir teu microfone e câmera e seguir com a pergunta. Bom dia, acho que o Gabriel não está com a gente, o Pedro do Citibank, então, por favor, pode abrir o microfone e a câmera e seguir, Pedro. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiro, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta aqui e parabenizar pelo resultado. Eu tenho aqui duas perguntas no sentido da operação de semente. Primeiro, eu queria entender um pouco melhor do que vocês estão esperando para 2025 e 25 e o racional por trás das metas de crescimento de vendas, se não me engano, acho que é de 12% na soja e 1% no algodão. Entendeu o porquê desse crescimento um pouco menor no algodão, sendo que a companhia deve crescer a produção de algodão nessa safra, principalmente por conta do aumento da área plantada? E o que vocês esperam com relação a preço para 2025? Faz sentido esperar uma queda de preço por conta do aumento da produção de ambas as culturas nessa safra? E com relação à operação de 24, queria ouvir de vocês assim, o que vocês podem compartilhar com os principais highlights da operação, porque parece que a CLC foi bem acima da média da indústria, e mesmo com o crescimento de volume, apesar do clima adverso, e com o crescimento das despesas, a companhia conseguiu manter uma margem EBITDA boa. Acho que são esses pontos. Obrigado. Bom dia, Pedro. O nosso negócio de sementes, a gente está ampliando o mercado, semente de soja, e o mercado de sementes de soja é um mercado assim, muito grande. O Brasil planta 47 milhões de hectares de soja, então é um mercado muito grande. Então, o crescimento de vendas ao longo desse próximo ano está dentro da estratégia nossa de continuar crescendo esse negócio. O crescimento nas vendas de algodão, ele tem uma dinâmica um pouco diferente. O algodão são grandes produtores que plantam algodão no Brasil. A grande parte atual da nossa produção de sementes ela vai para o consumo próprio. Então, nós estamos, neste momento, iniciando a desenvolver o mercado de sementes de algodão. Então, por isso que a gente está indo com mais calma em termos de expectativa de crescimento nas vendas das sementes de algodão. Então, basicamente, esse é o racional de nós não estarmos apostando tão forte nesse crescimento de vendas de algodão nesse próximo ano. Obviamente, dependendo da área plantada nossa de algodão, pode representar uma maior demanda ou menor demanda interna de consumo, no caso de semente de algodão, isso pode representar um número diferente, né? Os preços das sementes, é a tua pergunta, pelo que eu entendi, os preços das sementes tem toda uma correlação com o preço da commodity. Obviamente que hoje o preço da semente, uma pequena parte do custo da semente é o custo do grão. Grande parte dos custos das sementes são os royalties que são pagos em função das biotecnologias e também do germoplasma, né? Então, a gente estava acreditando que nós teremos uma estabilização nos preços das sementes e provavelmente uma pequena elevação nos preços das sementes em relação à safra passada, porque a safra passada nós tinha um preço das commodities em reais um pouquinho menores do que os preços atuais. Quando a gente olha os preços das commodities em reais, tanto a soja quanto o algodão. E por isso que a gente acredita nessa estabilização dos preços. Então, obviamente, os resultados das sementes vai depender muito mais da nossa eficiência produtiva em termos de custo de produção. Conseguir ter um custo igual ou menor do que o custo da safra passada, a gente pode ter, inclusive, margens melhores na safra que vem. Tá ótimo, professor. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta é da Isabela Simonato, do Bank of America. Bom dia, Isabela. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a pergunta.
Bom dia, Gelain, Pavinato e Ivo, vocês me escutam? Positivo, Isabela. Obrigada, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês estão enxergando o mercado de grãos, né, principalmente soja, milho e algodão, em função, né, da guerra comercial Estados Unidos-China. Acho que a gente entende, né, os Estados Unidos perdendo competitividade, provavelmente maiores exportações brasileiras, enfim, um pouco de como vocês estão enxergando dinâmica de preço e oportunidades aí nesse cenário. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, acho que quando a gente olha todo esse movimento, né, de expansão que vocês fizeram, que foi bastante relevante, e a alavancagem, como que vocês estão enxergando balanço, né, expectativa de desalavancagem para frente, e se diante desse cenário, esse passo aí de expansão, a gente pode esperar que, de certo modo, continue ou não? Acho que vocês chegaram no tamanho aí, pelo menos para as próximas duas safras, que faz sentido para vocês. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, Isabela, bem estratégicas. Vamos então para o preço das commodities, como é que nós estamos vendo essa relação com a guerra comercial. Primeiro, deixa eu fazer um resuminho, depois o Ivo daí responde sobre a alavancagem. Deixa eu fazer um resuminho, como é que nós estamos vendo o mercado das commodities agrícolas, independente do Trump. Depois eu conecto isso com o Trump, né? Quando a gente estuda a evolução na oferta e demanda, e especialmente na relação estoque-consumo a nível global, neste momento, nós estamos numa condição de estoque-consumo mais alto na cultura da soja. E apenas na soja. O normal seria um estoque-consumo de 28%, o normal, e hoje nós estamos com 30%. Só que aonde que está esse estoque? Ele está na China. A China, se eu excluo a China desta conta, a China hoje está com 43 milhões de toneladas de estoque de soja. O normal seria ter um estoque-consumo a nível global de em torno de 18%, e o estoque-consumo a nível global, excluindo a China, está em 16%. Ou seja, estamos com estoque alto de soja no mundo, mas este estoque está dentro da China. Então, a gente acredita que isso, de certa forma, dá uma sustentação para o preço da soja. Quando a gente olha para o preço do milho, novamente, a relação estoque-consumo normal é 28%. Hoje, a nível global, o estoque-consumo está 23% apenas. Por isso que o milho tem sustentado preços mais altos. E numa perspectiva, novamente, este ano houve um déficit entre produção e consumo, e a expectativa, quando a gente simula a safra 25, 26 a nível global, novamente teremos déficit de produção de milho versus o consumo. Ou seja, sustentando preços de milho, criando uma expectativa positiva, na verdade, para os preços para o milho, e que indiretamente sustenta o preço da soja também. Então, nós estamos com uma visão de que os preços da soja e milhas estão em patamares baixos hoje, especialmente soja, o milho não tanto, e que os preços devem se sustentar nestes patamares, e por que não terem repiques positivos, obviamente dependendo das evoluções dos mercados climáticos. Sempre quando tem algum evento climático mais extremo, acaba provocando algum rally em termos de preços. Essa é a nossa visão para os preços. No caso do algodão, o cenário de demanda, que é um cenário sempre duvidoso, e por isso que o algodão mesmo estando com estoque consumo de algodão num patamar, relação estoque-consumo adequado, o preço caiu muito, sempre conectado com essa questão da insegurança. Vai ter uma recessão na Europa e nos Estados Unidos. Aí passou essa fase da recessão na Europa e nos Estados Unidos, aí veio o Trump. Então, conectando com o Trump. Então, o Trump hoje está gerando uma insegurança em relação à demanda,
e isso pressiona os preços do algodão. Então, para fechar a parte do algodão, nós acreditamos que o preço hoje, a nossa visão, o preço ele está baixo, é um preço abaixo do custo de produção dos principais países que produzem algodão. Hoje esse preço de algodão que nós temos no patamar de 68, 70 centavos, e essa insegurança em relação à demanda é o que tem provocado essa pressão sobre os preços. Então, novamente, alguma mudança nesse cenário, alguma estabilidade ali na frente, até agora, os primeiros meses de Trump foram meses turbulentos, né? Muito turbulentos, porque põe tarifa, retira tarifa, uma insegurança absurda em termos para o mercado. Então, isso está gerando essa insegurança no mercado. Então, o efeito Trump sobre o algodão, ele é negativo. Esse é o resumo. Em função dessa insegurança na demanda, não na demanda do algodão, na demanda do produto final produzido com o algodão, da fibra, da roupa produzida com algodão, que está conectada com a questão do PIB europeu e o PIB americano, né? Quanto à soja e o milho, então, eu passei a visão de que nós estamos aí com uma visão de que os preços vão ficar nesse patamar, tendo volatilidade, obviamente, e volatilidade mais positiva do que negativa. A entrada, o Trump, então, toda a política comercial do Trump, ela está provocando pressão sobre os preços nos Estados Unidos. Então, os preços hoje eles estão um pouquinho mais baixos do que eles estariam se não fosse a guerra comercial do Trump. Mas, no caso do Brasil, essa queda dos preços em Chicago ela foi totalmente compensada com o ajuste nos prêmios nos portos brasileiros. Então, os prêmios que eles estavam negativos, pré-Trump, hoje eles estão aí no patamar de 50 centavos spot, 70 centavos preços futuros para julho e agosto. Então, a gente não está tendo perda em termos de preços em função dessa guerra comercial. A guerra comercial, ela continuando, a nossa visão é que ela beneficia o agro brasileiro e beneficia o Brasil como um fornecedor seguro para os clientes que demandam alimentos. Então, esse é o resumo que a gente faz em termos de preços e essa conexão com o Trump. Ivo, alavancagem. Bom, alavancagem, bom dia, Isabela. Bom, para começar, a gente tem que lembrar, né, que a companhia tem aí tem 11 bilhões de reais, né, de terras, sempre que nos suportam a nossa alavancagem, se necessário, né? Nossa dívida hoje líquida é 3,6 bi, né, bem inferior, então, aos ativos que nós temos. Nós temos que lembrar também que nesse primeiro semestre nós ainda vamos entregar 60% dos volumes de algodão que a gente produziu 23, 24, né? Então, tem bastante algodão para ser entregue. Além disso, nós temos essa soja que provavelmente vai ficar acima do orçado, né, a produtividade. Então, também é uma receita adicional. Bom, dito isso, o nosso conselho, né, sempre recomenda que a gente trabalhe com a relação dívida EBITDA ao redor de 2 vezes. Né? Fechamos o ano de 2024 em 1,8 vezes. Então, quando estamos abaixo de 2 vezes, a recomendação é que a gente continue crescendo. Então, se surgirem oportunidades interessantes, a gente vai olhar com carinho e, se for interessante, a gente pode sim continuar crescendo. A gente tem um histórico importante, olhando o passado recente, que quando a companhia não cresceu, a gente rapidamente derrubou a alavancagem e ficou até abaixo de 1 vez, o que nos, né, reforçou a necessidade de recomprar ações, porque a gente não tinha boas alternativas de investimento. Então, logicamente, passando de 2 vezes, a gente deve diminuir a velocidade de crescimento quando isso acontecer, se isso acontecer, mas quando ficar abaixo disso, a gente tem que continuar crescendo. Né? E assim, a geração de caixa da companhia ela tem se mostrado bastante consistente nos últimos anos, o que nos dá tranquilidade com relação a essa alavancagem. Excelente, gente, está super claro. Obrigada. Obrigado, Isabela. Nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Bom dia, Júlia. Pode, por favor, abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Olá, bom dia. Me escutam? Positivo, Júlia. Bom dia. Obrigada, gente. Eu tenho 2 perguntas.
Pavinato, eu adoraria explorar um pouquinho mais o tema dos estoques, do nível de estoques mundiais, principalmente da soja e do milho. Eu achei interessante a sua colocação em relação ao nível da China diferente do resto do mundo. E como você acha que isso pode impactar o Brasil, dado que o nosso maior cliente atualmente é a China? E se puder, a gente conectar essa dinâmica com a perspectiva do próprio acordo com o Trump. No Trump One, ele foi muito mais incisivo em relação aos temas agrícolas do que aparentemente ele está sendo até agora, apesar das incertezas. Acho que seria interessante, você já comentou da pressão nos preços em Chicago, sendo parcialmente compensados pelos prêmios aqui no Brasil. O que você vai para frente? Se esses prêmios já estão incorporando uma guerra maior, uma tarifa vindo, ou ele daqui para frente ele poderia até se reduzir, né? Acho que por enquanto essa é a primeira, depois eu queria fazer um follow-up em custo de produção. Tá, perfeito, Júlia. Assim, ó, então, o quanto que a China dependia dos Estados Unidos em 2018 na oferta de produtos agrícolas e o quanto que ela depende hoje. Isso mudou radicalmente. Lá em 2018, a China estava com estoque de soja de 23 milhões de toneladas. Agora está com estoque de soja de 43 milhões de toneladas, né? Lá em 2018, metade das importações da China, em torno de 30 e poucos milhões de toneladas, vinha dos Estados Unidos, a outra metade vinha do Brasil. Agora, neste ano, agora fechou 26 milhões de toneladas foram importadas pela China dos Estados Unidos, 73 milhões foram importadas do Brasil em 2024. A previsão para 2025 agora, a China vai importar em torno de 80 milhões de toneladas do Brasil e 21 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Ou seja, a dependência da China para com os Estados Unidos na importação de alimentos reduziu drasticamente. Quando a gente pega o milho, a China teve uma fase que ela importou bastante milho, a China aprovou os transgênicos, a China aumentou a produtividade, está fechando 295 milhões de toneladas de milho produzidas na safra atual. O ano passado, ela importou 1,3 milhões de toneladas de milho dos Estados Unidos, importou quase nada, 2,3 do Brasil também. Ou seja, a China, que há 5 anos atrás, há 3 anos, há 4 anos atrás, chegou a importar 20 e poucos, quase 30 milhões de toneladas de milho, agora importou 4 milhões de toneladas de milho em 2024. E a perspectiva para 25 agora é importar 8 milhões de toneladas de milho. Ou seja, a China não depende mais dos Estados Unidos para importar milho. Essas 8 milhões podem vir do Brasil. A própria soja, se a China importar zero dos Estados Unidos, ela não vai passar fome. Ela consegue suprir essa soja importando do Brasil, importando da Argentina. E no algodão não é diferente. O algodão ainda a China importa, o ano passado importou 760 mil toneladas de algodão, mas do Brasil importou 920. E o Brasil está crescendo muito a produção de algodão. Quer dizer, o Brasil logo vai ser capaz de suprir toda a demanda da China. E, obviamente, que a demanda da China está reduzindo as importações, porque muitas indústrias estão migrando da China para outros países, como o Vietnã, por exemplo, que já é um grande importador hoje. Então logo também a China não vai depender mais dos Estados Unidos para importar algodão. O Brasil vai ser capaz de suprir e os americanos vão importar para outros países. Então, essa interdependência China e Estados Unidos na parte agrícola, ela diminuiu muito. E, então, a pergunta é, haverá um novo acordo comercial China e Estados Unidos, vinculado principalmente ao agro? Nós acreditamos que não. Poderá haver um acordo comercial, mas o pilar do acordo não vai ser o agro. O pilar do acordo vão ser os outros temas estratégicos e geopolíticos, e essa guerra de 2025 agora é uma guerra muito mais geopolítica do que comercial, está dando a entender. E isso, então, por isso que a gente já não acredita essa influência tão forte, porque um acordo comercial, como aconteceu no Trump 1, ela poderia, desse segundo step, não ser benéfico para o Brasil. Tem um acordo comercial que a China ia importar volume grande dos Estados Unidos
subtraindo do Brasil. A gente não acredita nessa perspectiva de que isso vai acontecer. Então, por isso que a gente está com essa visão positiva aí da demanda da nossa produção brasileira. E eu não comentei antes em relação ao estoque. No caso da soja, a China está estocada. Se eu excluir a China do mundo, o normal seria 18% de estoque-consumo. E se eu excluir a China, o estoque-consumo a nível global ele está em 17%. Então, o estoque de soja está alto. Para soja. Da soja. O estoque da soja está alto, mas está dentro da China. Então, quando tu pensa no mundo, o estoque de soja não está alto. Ele está normal, 17 versus 18% em relação ao estoque-consumo. Então, mais um dado que reforça essa nossa visão não baixista, pensando em patamares de preços atuais. E a compensação de prêmio, aquela história, ela se dá em função do boato, mais do que do fato, nesse caso, a taxa 10% da soja que a China vai importar. Nesse caso, a relação é direta. É 10% a mais de prêmio para o Brasil, se isso se perpetuar. Deve dar mais de prêmio, não, deve dar mais de preço. Quer dizer, se o preço é 10, tem uma taxação de 10%, vai ser $1 de prêmio, que isso se perpetuando, vai ser $1 de prêmio adicional que nós vamos ter aqui no Brasil em relação ao que seria o prêmio normal. Aquela história, qual que é o prêmio normal? Aí é oferta e demanda. Aí tem o prêmio normal do Brasil é ter um prêmio positivo de 50 centavos. Os prêmios ruins é quando o prêmio está negativo, como aconteceu nos últimos 2 anos, em função da over-oferta do Brasil. Então, eu falo $1 a mais seria em relação ao prêmio normal. E neste ano de safra muito boa no Brasil, o prêmio normal seria estar 0 ou negativo, como estava até um mês atrás. E agora ele já subiu 50 centavos, 60 centavos. Então, ele já subiu o equivalente a 60 centavos ou 6% em relação a um potencial de subir 10%, que é a tarifa, né? Então, esse é o resumo da questão. Sobre o algodão, eu comentei que o normal seria de que o estoque hoje, eles estão normais hoje no mundo, né? E o estoque normal do algodão é 67%. Ele não é 20%, não é 30%. No caso do algodão, quando o USDA faz o corte ali, no mês de agosto, se não me engano, julho, ele sempre tem um estoque alto, né? E a nível mundial. Esse estoque também está dentro da China. Quando eu excluo a China, o estoque normal é 18%. E hoje está 17%. Então, por isso que também eu comentei antes, né? O preço do algodão está baixo em função dessa incerteza de demanda. Senão, não justificaria o preço do algodão estar tão baixo como ele está. E, obviamente, a parte positiva é que preço baixo de algodão no primeiro trimestre é quando o hemisfério norte planta. Estados Unidos, Índia, China, Paquistão, os principais produtores mundiais, obviamente depois do Brasil, plantam. E isso acaba sendo positivo, porque esses países que plantam algodão, eles vão acabar reduzindo a área de algodão no ano atual em função dos preços baixos neste momento. O americano, que tem o preço mínimo dele garantido com base no preço de fevereiro, então fevereiro fechou um preço baixo, o algodão, então isso acaba sendo negativo para a decisão do produtor americano de plantar algodão, e tanto que a expectativa da Associação de Produtores de Algodão dos Estados Unidos é de uma redução de área plantada de algodão neste ano agora, plantio agora está começando agora já, março, abril, maio, redução de 15% na área plantada nos Estados Unidos. Além disso, as previsões climáticas dos Estados Unidos estão bem desfavoráveis. Previsão de seca já está no ambiente seco na região do algodão, seca severa ou seca moderada, e as previsões não são favoráveis para a chuva dos Estados Unidos. Então tem o fator redução de área que está para acontecer nos países do hemisfério norte que vão plantar algodão, e tem o fator clima que também previsto ser desfavorável. Aí, com isso, esse cenário que a gente acredita de sustentação de preços
podendo ter upsides. Essa é a nossa visão de preço. A tua segunda pergunta? O cenário da próxima safra americana, dado que você foi falar um pouco do clima, seria interessante um pouco ouvir a perspectiva. Eu entendi pelo seu comentário anterior que você acredita, que o senhor acredita que o déficit no milho vai continuar mesmo com o aumento da área plantada do americano para a safra 25-26. Eu entendi correto? Talvez seria Corretamente. interessante ouvir um pouco dessa perspectiva de produção para os Estados Unidos. Corretamente. O E aí, milho... a última, que eu não quero mais atrapalhar o tempo de vocês, é em relação aos custos, às compras dos insumos, que me parece estar um pouquinho atrasada do normal para esse período. Se eu entendo que vocês têm alguma visão diferenciada para os próximos períodos. Tá. O milho, assim, as simulações, obviamente não são dados oficiais ainda, as simulações para a safra 25-26 é de que a produção mundial novamente será menor do que o consumo. Porque nós temos esse consumo consistente que está crescendo para proteínas, no Brasil, na China, os principais países que consomem milho, e temos o consumo também crescente e consistente para etanol. Então, o Brasil esse ano consumiu 18 milhões de toneladas, o ano passado, esse ano agora, deverá consumir 22 milhões de toneladas para etanol. A Índia ela começou produzindo etanol de cana, ela já mudou para etanol de milho, para não competir com açúcar. Então, a Índia hoje ela está destinando a sua produção doméstica para a produção de etanol, de milho para a produção de etanol, e está importando mais milho para o consumo das pessoas. Então, por isso que o crescimento na demanda de milho ela é consistente. E aí, num cenário de produtividades de acordo com a linha de tendência, o próximo ano, ainda mesmo com a expansão de área nos Estados Unidos, que deverá acontecer, nós não deveremos ter a produção acima do consumo, surplus, na produção de milho. Né? Por isso que esse é o cenário positivo do milho. O milho, quando a gente olha soja e milho ao longo dos anos, pegar os últimos 10 anos, a soja cresce o consumo 10 milhões por ano de toneladas. O milho cresce 20 para ração, porque o mix de ração, soja e milho, é o que faz a ração do porco e das aves. Mas só que o milho adiciona mais 7 milhões de toneladas por ano para a demanda por etanol. Então, por isso que o milho está crescendo consistentemente e está sustentando, então, aí os preços, né? Os insumos, nós estamos, este ano, mais avançados do que o ano passado, em termos de compra de insumos. Fertilizantes, a gente está seguindo mais ou menos a mesma velocidade, acertamos a compra, tanto do potássio, quanto do fósforo, quanto do sulfato de amônio que a gente comprou. Esse 50 e poucos por cento do N é o sulfato de amônio, não é a ureia. Então, falta comprar ureia, e tem tempo para comprar ureia, tem a expectativa de acordo comercial, ao fim da guerra na Ucrânia, o preço do gás natural vai reduzir, e aí, com isso, a ureia vai voltar para os patamares históricos dela, né? Então, quando a gente olha, assim, as compras que a gente fez para a safra 25-26, elas estão novamente proporcionando nós um ajuste de custo positivo para a safra 25-26. Então, esse é o cenário favorável. Os defensivos, o ano passado, foi o inverso. Neste momento, os defensivos estavam caros e caindo. A gente esperou e compramos mais ali para abril, maio, junho, os defensivos, e pegamos preços menores. Este ano, os preços hoje no mercado internacional, eles estão em patamares interessantes. Por isso que nós já estamos evoluindo as negociações. Muito obrigada. Beleza, Julia? Obrigado, Júlia. Nossa próxima pergunta é do Matheus Enfeld, do UBS BB. Bom dia, Matheus. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelaim, obrigado pelo tempo. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é no outlook de CAPEX para 2025. 2024 foi um ano com um crescimento importante, preparando para crescer 10% para a safra 24-25.
E para 25, 26 tem um crescimento de quase 100 mil hectares, bastante alto, que eu sei que vocês já comentaram que o CAPEX de expansão ele é relativamente baixo, mas eu queria pensar na ordem de grandeza que dá para pensar para o CAPEX total para 2025. Porque a gente vai partir de uma base de plantio de área plantada maior, então eu imagino que um CAPEX de manutenção aí que deve passar da 600, 700 bilhões de reais, para um CAPEX de crescimento que talvez fique similar ao na ANA, então a gente deve ver um crescimento até que relevante de CAPEX, aí na ordem de uns 5, 10% sequencialmente. Se isso faz sentido ou se tem algum assumption aqui meu errado nessa história. E daí, Pavinato, eu queria pegar um pouquinho sua visão sobre preço de algodão, e acho que você foi bem claro no curto prazo, estou mais preocupado aqui com o médio e longo prazo. É, e a minha preocupação é que o Brasil descobriu que a gente é muito bom também em produzir algodão, e que isso também é muito bom para o produtor. E que a gente vai continuar crescendo a área, vocês capitaneando boa parte desse crescimento de área de algodão, e que mesmo com esse preço relativamente pressionado a 65, 70 centavos por libra-peso, que o Brasil vai continuar produzindo cada vez mais algodão. E apesar da commodity ser cíclica, que a gente deve ver um novo normal de preços de algodão mais baixo, porque o Brasil vai continuar pressionando o mercado de maneira estrutural, e não no curto prazo, mas pensando mais no médio prazo. Daí minha dúvida aqui é se tem alguma coisa que o Brasil pode fazer para capitanear o desenvolvimento da demanda a nível global, talvez como a gente fez um pouco com o etanol, se tem alguma maneira da gente ser desenvolvedor de demanda para ajudar a balancear esse mercado que a gente continua crescendo supply por conta da rentabilidade do produtor doméstico. São essas minhas perguntas. Obrigado. Deixa eu começar com o CAPEX. Bom, Matheus, obrigado pela pergunta aqui sobre o CAPEX, né, Matheus? Eu acho que foi boa pergunta, né? Nesses 135 milhões de dólares da compra da Syrinx, já estão inclusas ali as compras das máquinas, tá? Então, assim, apesar do crescimento, né, o CAPEX das máquinas já estão todas embutidas ali. Então, não vai ter se tiver, obviamente sempre tem alguma coisa de ajustes, muito mais para adequar a nossa capacidade de produção, de colheita e plantio, tá? Tem razão, né? Ou seja, o momento que aumenta a nossa área plantada, naturalmente aumenta o nosso CAPEX de manutenção. E se tu fizer, então, essa relação CAPEX de manutenção e dividir para a área plantada e multiplicar pela nova área plantada, a tendência é isso, vai ter um pequeno aumento dessa área, desse CAPEX natural, né? Natural, e que tu pode claramente fazer esse ajuste no teu modelo de maneira bem simples, tá? Então, não existe assim, o CAPEX do ano que vem vai subir 5 a 10%, em função dessa aquisição nova, eu te diria que não, né? Tá tudo embutido ali dentro, a tendência é aumento do CAPEX de manutenção, relativo a exatamente essa área, e depois para frente aí vai depender de novos crescimentos. A gente tem uma intenção de continuar crescendo 35 mil por ano, que é o que mais ou menos tem sido histórico da gente, até maior que esse nosso histórico, né? Onde o Pavinato calculou, dá 41 mil hectares, mas vamos ficar só com os 35, então, ou seja, a gente tem espaço para continuar crescendo, e aí o CAPEX vai ficar, esse ano virou em torno de 1 bilhão, né? O ano 2024, eu acho que vai ficar muito próximo a esses valores aí. Matheus, sobre demanda de algodão, pergunta bem complexa essa, porque o algodão ele compete com as fibras sintéticas, né? Esse é o grande competidor internacional. Então, nós estamos discutindo. E aí, o Brasil, a competitividade do Brasil, realmente ela é disparada, superior aos concorrentes em relação a produzir algodão por um custo menor. E eu tenho dito que nós temos que trabalhar para produzir cada vez por um custo menor. Porque nós, tendo custo menor de produção, a gente vai conseguir vender algodão barato no mercado internacional e, com isso, aumentar a demanda. Porque o cliente nosso, ele tem, e o cliente da cadeia como um todo de fibras, ele tem a opção de comprar algodão ou comprar fibra sintética, né? E aí tem toda uma questão de desenvolvimento de mercado, pensando no cliente final, e esse é um trabalho que a Abrapa está fazendo hoje aqui no Brasil, com o programa Sou de Algodão, para aumentar o consumo de algodão aqui dentro do Brasil, e agora nós estamos discutindo com as associações americana e australiana para nós ter um projeto internacional de estímulo ao consumo de algodão. Mas é uma batalha difícil,
você aumentar o consumo da fibra de algodão pela questão da concorrência, que ela é forte com as fibras sintéticas. Por isso que, quando a gente olha o cenário global, o Brasil ele vai tomar posição dos outros países. Os outros países vão reduzir a área plantada ao longo dos próximos anos e o Brasil vai aumentar e ocupar posição. Então, obviamente, o nosso foco tem que ser alta produtividade, baixo custo, para nós conseguir produzir algodão e ter lucro vendendo a 60 centavos. Acho que esse é o futuro do algodão no Brasil. Perfeito, obrigado. Obrigado, Matheus. Nossa próxima pergunta é do Guilherme Gutila, do BTG Pactual. Bom dia, Guilherme. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Bom Guilherme. dia. Eu queria falar um pouquinho sobre algodão, então, também, mas em relação à próxima safra de vocês. Vocês tiveram uma redução de estimativa em relação a essa próxima safra, mas vocês continuam carregando um bom nível de estoque. Eu queria entender o quanto disso talvez a gente pode esperar que compense em relação à venda de algodão para a próxima safra. E continuando também no algodão, só uma pergunta rápida, vocês já falaram de estimativa de preço de todas as commodities agora para daqui para frente, mas o quanto que vocês estão esperando, o quanto que vocês estão enxergando de rentabilidade de algodão também daqui para frente? Obrigado. Estoques assim, ó, Matheus. Guilherme, o ano passado, 24, nós entregamos uma parte da safra 23 e uma parte da safra 24. Mas, em resumo, nós entregamos o equivalente a uma safra inteira, em 24. E nós expandimos o algodão em 23, 22, 23, 23, 24. E, então, agora, 2025, nós deveremos entregar um volume equivalente que nós entregamos em 24. Porque o saldo que sobrou de 23 para 24, ele foi similar ao saldo que sobrou agora de 24 para 25, da safra passada. E, obviamente, vão entregar a safra nova, que a gente vai colher em julho e agosto. Então, e, obviamente, agora com essa expansão de área, nós deveremos, esse ano agora, expandir o plantio de algodão na safra 24, 25, 26. E, obviamente, que o efeito dessa expansão vai se dar em 27, porque a gente vai colher agora 25, vai entregar uma parte da produção, o saldo vai ficar para 26, vai entregar uma parte da safra 26, e aí o volume excedente de expansão que a gente faz em 25, 26, a gente vai entregar essa expansão em termos de volume entregue no porto vai ser em 27, né? Então, esse é o cenário em termos de volumes de algodão que nós vamos entregar nesses próximos anos, né? E a rentabilidade do algodão... Podemos pegar por aqui, né, Pavinato? Se a gente olhar o nosso release ali, tu tem ali o nosso lucro bruto, né, por cultura. Tabela 16. Tabela 16, né? Então, assim, no quarto T 24, que basicamente a maior parte do volume é de algodão 23, 24, estava 40%. Se a gente olhar o 4T 24 está dando 40%. O 4T 23 também estava dando 40%. E se tu pegar o acumulado do ano de 2024, nós estamos falando de 39% de lucro bruto. Em 2023 era 35%, mas nós tivemos uma perda importante no ano anterior, que impactou aqui. Então, assim, a margem ela é bem consistente, ao redor aí de, vamos deixar 37%, 40%. Então, ou seja, existe, como o Pavinato comentou, uma oscilação importante dos preços, mas os custos também se adequam a isso, né, principalmente fertilizantes defensivos. Eu te diria assim, que essa margem parece bastante consistente, qualquer projeção que pode te guiar com base nisso. Se você pegar o preço que nós vendemos, pegar o RED nosso no início do release, né? O preço que nós vendemos, o preço em dólar está menor do que a safra 24 e 25, que vai ser entregue agora em 25 e 26, o preço está menor, 76,9 centavos versus 81,5 da safra anterior. Mas do câmbio, era 5,43 na safra passada e agora 6,09.
Então, quando eu multiplico um pelo outro, o preço em reais da safra 24 e 25, ele está 6% superior ao preço da safra passada. Só para o indicador de preço, né? O custo teve um ajuste para baixo, então a expectativa da rentabilidade, mesmo com esses preços baixos, que está o algodão hoje nesses 70 centavos aí da referência, a gente está na expectativa de manter a rentabilidade. Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Nossa próxima pergunta é do Pedro Fonseca, da XP. Bom dia, Pedro. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com a sua pergunta. Oi, pessoal. Bom dia, Pavinato, Ivo, Gelain. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de fazer duas perguntas, tá? A primeira é sobre custo. Acho que até queria aproveitar uma fala do Pavinato, né? Que vocês, de fato, operaram muito bem a aquisição de insumo, né? Quando a gente vê aqui o movimento de preço e a evolução que teve do terceiro tri para o quarto tri, parece que a companhia, de fato, operou muito bem. Dito isso, quando a gente pensa aqui no guidance, né, de custo, olhando para frente, faz sentido a gente pensar, talvez, que o viés aqui para uma eventual revisão seja de um custo menor do que o inicialmente esperado, né, dado que vocês tiveram aí, operaram muito bem nessa questão de custo? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, queria explorar com vocês o que vocês têm visto em relação a novas tecnologias, a manejo, para a gente pensar como deveria ocorrer a evolução do ganho marginal de produtividade da companhia, pensando mais no longo prazo mesmo, tá? O que vocês têm visto aí de principais oportunidades, se tiver um tipo de granularidade por cultura, seria interessante também, para a gente pensar se eventualmente há espaço para uma aceleração no ganho de produtividade ou se isso para frente é menor. Esses são meus pontos, pessoal. Super obrigado. Bom, sobre os custos, né, Pedro, vamos lá. A gente teve realmente uma aquisição bastante favorável desses insumos ainda no ano passado, né, alguma coisa nesse ano, né, que foi bastante positivo. Mas, assim, a gente sempre olha a relação de preço e custo, né? Então, se a gente não está vendo uma melhora nos preços, né, e não houve nenhuma melhora significativa nos preços das commodities, a tendência é que os custos fiquem no mesmo padrão, né? A variação que vai ter, eventualmente, vai ser câmbio, tá? Mas olhando em dólar, a correlação ela se permanece. Então, eu não vejo, assim, perspectiva de uma grande redução de custo, tá? Acho que a tendência é zero, tá? Por essa relação. Pontualmente, a gente pode fazer uma aquisição que realmente faça toda a diferença, tá? Mas eu acho que, assim, nessa relação, até os defensivos estão em fase de aquisição agora. Logicamente, é normal que as empresas defensivas queiram aumentar preço, né? E até estão requerendo isso, percentual baixo, mas com os preços das commodities estáveis do jeito que estão, não faz nenhum sentido ter aumento de custo. Então, assim, a nossa briga hoje é para manter o custo zero. Logicamente, a gente tem uma inflação na parcela em reais, então tem uma disputa importante aqui ao longo desse ano para a gente estabelecer o nosso custeio para a próxima safra, tá? Mas, assim, a correlação entre custo e preço é fundamental nessa definição. Aí, sobre novas tecnologias, eu vou deixar para o Pavinato. Perfeito. E só complementar sobre os custos, se o câmbio se mantiver depreciado como está, aqueles custos nossos que eles são em reais, eles ficarão menores em dólares. Então, a gente poderá ter algum ajuste de custos de produção em dólar até negativo nessa próxima safra, né? O câmbio continuando depreciado, obviamente, né? Se o câmbio é depreciado, aí, então esse é o cenário de custos, né? Tecnologias e ganho de produtividade. Tecnologias estão nos ajudando muito a ganhar produtividade e ganhar eficiência. Tudo aquilo que nós estamos investindo na agricultura digital, ela está nos ajudando a reduzir custos de produção e nós nos tornarmos mais competitivos. As produtividades que temos atingido no Brasil, elas têm nos surpreendido positivamente. Obviamente, o clima ele tem sido cada vez mais volátil, então os eventos climáticos a gente tem que estar preparado porque eles estão acontecendo com maior frequência. Então não quer dizer que você tem um potencial produtivo mais alto
que você vai conseguir atingir esse potencial todos os anos. Mas quando a gente compara, então, as tecnologias que nós utilizamos e o potencial que nós estamos atingindo na soja, por exemplo, ela colhe uma lavoura de 80, 90, uma fazenda já fechando com 85 sacos por hectare de média. A nossa média da empresa é 67. Quer dizer, tem um espaço grande para nós evoluir em produtividade em algumas fazendas, em algumas regiões, e é só uma questão de evolução e ajuste de novas variedades que estão vindo para o mercado. Então, sim, nós estamos otimistas em relação a nós continuar crescendo a produtividade nos próximos anos de uma forma significativa. Obviamente, a gente também está acreditando que as volatilidades de produtividades elas serão mais frequentes. Por isso, a nossa diversificação geográfica e, com isso, mitigar. Então, mesmo tendo eventos climáticos, tendo alguma seca numa região, um excesso de chuva na outra, a gente conseguir manter uma evolução positiva em termos de médias da empresa. Isso tanto na soja, quanto no milho, quanto no algodão. O milho, nós estamos consolidando o milho segunda safra como sendo um milho realmente, virando o milho realmente uma safra de milho. Hoje o milho segunda safra, a gente já está produzindo 9, 10, 11 mil quilos por hectare em algumas fazendas. Então, nós vamos investir um pouco mais em armazenagem, capacidade de secagem da soja, para poder colher rapidamente a soja e conseguir plantar o milho mais cedo. Se plantar o milho até o dia 20 de fevereiro, a gente colhe, ao invés de 7 mil quilos por hectare, a gente colhe 9 mil quilos por hectare de média. Obviamente, investindo mais em fertilizante, em nitrogênio, mas esse é o potencial que nós temos para explorar pensando em milho. E algodão também. Algodão, aquilo que eu comentei anteriormente. Algodão, a gente hoje colhe 2 mil quilos de pluma por hectare. Qual que é o futuro e o caminho? É evoluir para colher 2.200, 2.300 quilos por hectare de pluma e, com isso, reduzir custo de produção, reduzir o custo por libra produzida, né? Esse é o objetivo quando a gente pensa em algodão. A gente, dentro desse mercado competitivo de fibras, o racional nosso é aumentar a produtividade, não é para aumentar margens, é para manter margens ao longo dos próximos, nesse caso do algodão, é para manter margens dentro desse mercado internacional competitivo. Tá super claro. Obrigado, Pavinato. Obrigado, Ivo. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta é do Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Bom dia, Gustavo. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera aqui com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Conseguem me ouvir? Positivo, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Sempre bom falar com vocês. Pessoal, a minha primeira pergunta aqui, acho que na verdade as duas são sobre fluxo de caixa, né? Mas na primeira a gente fez um exercício já sobre, né, as expectativas de vocês sobre CapEx, né, para esse ano. Eu queria entender um pouquinho sobre a perspectiva de investimento em capital de giro aqui, tá? Então, se vocês pudessem comentar, né, um pouquinho das expectativas, né, de vocês para alguns investimentos que podem acontecer na linha do capital de giro, né, que não esteja contemplado, né, dentro das aquisições que vocês fizeram aí nos últimos 12 meses, seria ótimo para a gente tentar pegar um pouco da perspectiva da geração de caixa para 2025. E aí a segunda pergunta, talvez derivando na primeira aqui, sobre a alocação de capital, dado o pleno ciclo de expansão de vocês, seria bacana ouvir a perspectiva de payout, né, olhando para frente, né? Vocês pagaram 50% agora, e aí eu queria entender se, de fato, vocês, né, enxergam espaço para continuar nesse nível de payout, assumindo que novas oportunidades de crescimento talvez não aconteçam no curtíssimo prazo, né? Então, mais para pegar um pouco da capacidade de vocês de conciliar essa geração de caixa com a continuidade de distribuição do valor para os acionistas, tá, pessoal? Muito obrigado pelas perguntas. Bom, vamos aproveitar aqui sobre o CapEx, né? Eu acho que foi importante a gente salientar aquela questão sim, nós temos hoje, estamos abrindo aqui no release, quanto a manutenção, quanto a investimento, né, em melhorias, né? Logicamente, o CapEx de crescimento, ele não se dá somente num ano, né?
Então, o Pavinato comentou agora, nós estamos aumentando a capacidade de armazenagem. Essa é numa fazenda, nós fizemos na fazenda Parnaguá, um silo esse ano, né, que é uma fazenda que a gente já tem há tempo, cresceu a área, agora com a entrada de 15 mil hectares, demandou efetivamente um novo silo, né, uma nova capacidade de armazenagem, aumentar a capacidade de armazenagem, então estamos fazendo esse investimento. Fazenda Pioneira também aumentou de tamanho, também estamos fazendo um investimento em silo esse ano. Preciosa. Preciosa também, exatamente. Então, ou seja, às vezes não acontece imediatamente no ano posterior, né, com faz a contratação, ou no posterior, a gente espera o melhor momento para fazer esse investimento, quando a gente percebe que é a melhor solução para a fazenda, tá? E aí, sobre o working capital, logicamente, se a gente não fizer não tivermos crescimento, a tendência é uma geração de caixa elevado e rapidamente desalavancagem da companhia. Então, a gente, ao longo dos anos aí, tem demonstrado que quando a gente tem mantido, primeiramente, o pagamento do payout em 50%, já é quase histórico isso, tá? Independente da alavancagem. Quando nós estamos subalavancados, aí a gente restarta o processo de recompra de ações, exatamente para transferir esse ganho para os acionistas, tá? Então, perspectiva futura, eu acho que, historicamente, a gente tem pago 50% de payout, não vejo por que diminuir isso, também não vejo nenhum cenário que indique isso, tá? E aí, realmente, o CAPEX vai depender muito do crescimento, mas o crescimento e as melhorias, eles também são administrados, então não vão acontecer todos em um ano só, às vezes a gente né, alonga isso de maneira de que a gente possa administrar esse fluxo de caixa de uma maneira inteligente. Perfeito, Ivo. Muito obrigado. Obrigado, Troiano. Temos, então, mais uma pergunta aqui da Laura Irata, do Santander. Bom dia, Laura. Por favor, pode abrir seu microfone e câmera e seguir com as suas perguntas. Oi, bom dia, pessoal. Me escutam? Positivo, Laura, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada, pessoal, pela oportunidade. É sempre bom ouvi-los. Eu queria fazer duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, na verdade, é um follow-up, né, de pontos que já foram explorados, né, pelos colegas anteriormente. Mas eu queria entender melhor a visão de vocês para preço de fertilizantes, né, em 25, 26. A gente viu que vocês conseguiram, né, originar bem. Queria entender melhor, assim, linkando não só a originação, né, ter um pouco mais de color sobre a visão de vocês em relação à estratégia, né, de originação, mas também se vocês puderem falar um pouco de expectativas de rentabilidade, considerando, né, o que vocês já originaram. E aí também queria explorar um outro tópico aqui, que é em relação a novas culturas, né? A gente viu aqui no guidance de vocês um aumento, né, de área em sorgo. Eu queria entender melhor um pouco com a cabeça de vocês, né, para o outlook de sorgo, mas também explorar um outro tema. A gente sabe que vocês estão bem focados, né, em culturas não permanentes, né? Mas eu queria entender melhor se vocês consideram também, dada a demanda crescente por biomassa, em talvez adentrar essas novas culturas, como, por exemplo, o eucalipto. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, Laura. Sobre os fertilizantes, conforme a gente anunciou, a gente comprou o potássio por um preço menor, em torno de 10% menor do que na safra atual. Então, esse é um indicativo positivo de ajuste de custo de produção para a safra nova. Comprou o fósforo num preço muito parecido ao safra atual, para a safra nova, e o nitrogênio um pouquinho parecido também, um pouquinho abaixo. Ou seja, depende agora do saldo a comprar. Hoje, os preços de fertilizantes eles subiram, estão mais altos do que o preço que nós compramos, que a gente se posicionou bem. Então, depende agora do saldo a comprar, qual será o preço. Se esse preço do saldo a comprar for um preço similar ao safra atual, a média vai ficar abaixo da safra atual. Se o saldo a comprar for um preço superior à safra atual, poderá a média ficar similar. Então, por isso que a gente está com uma visão assim de que a safra 25, 26, nós deveremos ter preços e custos de produção equilibrados, assim como está sendo a safra atual, né? Então, a safra atual é uma safra que a gente vai recuperar margens agora na safra em 25 em função da produtividade, que voltou a ser a produtividade normal em relação ao que foi o ano passado,
E a expectativa, então, nossa, pensando no futuro, é que a gente consiga manter margens normais também na safra 25-26, nesse cenário de commodities com preços baixos que estão hoje, né? E nesse câmbio, obviamente, que está hoje também, o câmbio sempre ajuda, o câmbio depreciado ajuda no nosso negócio, então a gente está com essa visão de uma fase de normalidade de imagem da cultura. Não é os melhores anos da história, mas também não são os piores anos da história, os anos atuais. Novas culturas, sorgo é basicamente no Nordeste, lá no Maranhão. A Impasa instalou uma usina de etanol lá. E ela vai demandar milho e vai demandar sorgo. Nós temos uma área que a gente não consegue plantar milho porque já fica fora da janela de plantio do milho, depois que colhe a soja. Então, ali nós estamos testando e tem potencial para nós ter uma área de sorgo plantado após o ciclo, a janela do milho, e com isso atender essa demanda da indústria de etanol, especialmente tanto lá no Maranhão quanto na Bahia. Bahia também, a Impasa está instalando uma indústria de etanol ali em Luiz Eduardo Magalhães e também vai ter essa demanda pelos grãos. Então, essas indústrias de etanol estão nos ajudando a gerar demanda tanto para o milho nosso, liquidez futura, inclusive, para o milho nosso, e assim como, no caso, o sorgo, né? Cultura permanente é um tema do momento, porque a biomassa está sendo demandada para a indústria de etanol, então realmente é um tema que a gente está estudando e analisando esse potencial, mas não é o nosso foco principal, obviamente, a cultura permanente, né? A gente já estudou bastante culturas permanentes, tanto frutas quanto café que nós chegamos a plantar, e a gente nunca se empolgou muito com a cultura permanente. Mas hoje estamos estudando o assunto pensando nas biomassas. Super claro, muito obrigada pelas respostas. Obrigado, Laura. Não havendo mais perguntas, a videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia. Bom dia.